vocês? Estamos iniciando mais uma aula de matemática. Você já está preparado? Quando eu pergunto se você está preparado, eu quero saber se você já escolheu um local confortável da sua casa, já organizou seu material, o livro, o lápis e a borracha. Se você já fez tudo isso, então você está preparado. Mas se a resposta for não, você não está preparado e vai precisar se organizar para iniciar a aula de hoje. Então eu quero que você pause o vídeo, organize tudo e depois volte a assistir a aula. Turma, hoje nós teremos a acolhida. Vamos fazer uma revisão da leitura do livro O Rei e a Flauta. Depois, nós vamos resolver algumas questões do seu livro para colocar em prática o que nós aprendemos durante essas semanas a respeito da matemática. Então, eu quero que você preste bastante atenção. Vamos começar a nossa aula com a acolhida. Vamos lá? Turma, na acolhida de hoje, nós vamos fazer uma revisão do livro O Rei e a Flauta. Nós vimos nessa história que o rei, ele não tinha uma orelha e ele sentia vergonha. Então, ele usava uma peruca para esconder. Vimos também que ele tinha um cabeleireiro que sabia desse segredo. Só esse cabeleireiro sabia o segredo do rei, mas ninguém sabia. Nós vimos que o rapaz que cuidava da peruca do rei, ele era discreto. Vimos também que ele acabou falecendo, então o rei precisou encontrar um novo cabeleireiro. Então, quando o rei encontrou um novo cabeleireiro, ele ameaçou, disse que se ele revelasse o segredo, ele acabaria matando ele. Então, o jovem guardou o segredo. Passou-se o tempo e o cabeleireiro sentiu vontade de revelar esse segredo, porque ele não aguentava mais guardar o segredo do rei. Então ele fez uma viagem bem longa para terras distantes, cavou um buraco e gritou dentro do buraco: "O rei não tem uma orelha!" E aí voltou aliviado. Então passou-se o tempo e um camponês passou perto desse buraco e viu que nasceu um bambuzal. Então ele cortou e fez uma flauta. Ao tocar, ele percebeu que ela produzia um som diferente. Qual era o som? O rei não tem uma orelha. Então ele foi lá, cortou mais bambus e confeccionou mais flautas e decidiu vender na cidade. E ele vendeu todas as flautas e a notícia se espalhou para todo o reino. Então o rei ficou sabendo, então ele contou o segredo para todos. E nós vimos que a história acaba dizendo que a partir daquele dia em diante, o rei começou a governar com mais sabedoria e justiça. Então esse é o final da nossa história. Turma, agora chegou o momento em que eu escolho duas palavras do texto para conversar com vocês. Eu escolhi a palavra discreto e incontrolável. Nós encontramos a palavra discreto no início do texto, quando a história fala que o barbeiro do rei era um homem discreto. Incontrolável, nós encontramos no texto quando o rei encontra um novo barbeiro, porque o seu antigo, ele tinha falecido, e este barbeiro era um jovem. O rei revelou o segredo para ele, mas ameaçou. Disse que se ele revelasse o segredo dele, ele, cortaria o pescoço dele. Então, o jovem conseguiu seguir à risca as orientações do rei. Mas chegou um momento que ele sentiu um desejo incontrolável de revelar o segredo do rei. Nós vimos que esse desejo incontrolável fez ele fazer uma longa viagem para poder liberar esse segredo e voltar aliviado. Então, turma, agora vamos entender o significado dessas duas palavras. Vamos começar com a palavra discreto.
Discreto é uma pessoa que se comporta de uma maneira sossegada, pacífica, que gosta da paz. É uma pessoa que não chama a atenção. E a palavra incontrolável é algo que nós não conseguimos controlar. Então veja, o jovem barbeiro sentiu um desejo incontrolável, ou seja, um desejo que ele não conseguiu controlar. Veja que o desejo incontrolável do jovem fez ele fazer uma viagem para poder liberar esse segredo e voltar mais aliviado. Então, o desejo dele era incontrolável. Ele não conseguia controlar. Ok, turma? Então, esse é o significado dessas duas palavras. Turma, essa foi a acolhida do dia. E aí, turminha, gostaram da revisão do livro? Eu espero que sim. Espero também que vocês tenham apreciado tudo que nós falamos a respeito desse livro, a leitura e também as palavras que eu escolhi para conversar com vocês. Turma, agora nós vamos começar a resolver algumas questões do seu livro para colocar em prática o que nós aprendemos nessas 2 últimas semanas. Então, veja, eu quero que você abra o livro na página 151. Nós vamos resolver a questão de número 4, que diz assim: descubra a área do quadrado maior da figura, considerando o triângulo vermelho como a unidade de medida de superfície. Então, a questão está pedindo para encontrar a área desse quadrado. E ele diz para usar como unidade de medida de superfície o triângulo vermelho. Aqui na questão, ele vai dar uma dica. O triângulo vermelho tem a mesma área que o triângulo laranja. Então, observe, turma, que eu desenhei aqui no quadro essa ilustração desse quadrado. É mais ou menos assim como eu desenhei. Veja, aqui está o triângulo, né? Isso, o vermelho. Aqui é o vermelho. E ele falou que o triângulo vermelho tem a mesma área do triângulo laranja. Veja, aqui é o triângulo laranja. Então, se eles têm a mesma área, então eu posso dizer que já tem 2, né? Ó, 2 unidades de medida. 1, 2, são iguais, certo? Então, já encontramos 2. Agora, nós precisamos encontrar deste outro lado. Turma, se você observar bem, olha só. Aqui vai ser 1, certo? E aqui vai ser outro. Agora, veja, turma. Considerando o triângulo vermelho como unidade de medida de superfície, a área desse quadrado é igual a 4 triângulos. Veja, 1, 2, 3, 4. Não é isso, turma? Então, a resposta aqui da questão 4 é 4 triângulos vermelhos. Pessoal, agora nós vamos resolver a questão de número 5. Mas antes de resolver a questão, vamos revisar o que é o centímetro quadrado? Então, veja, na página 138, traz a explicação do que é o centímetro quadrado. Ele diz assim: o centímetro quadrado é uma unidade de medida de superfície correspondente à área de um quadrado cujos lados medem 1 centímetro. Então, veja, aqui tem um quadrado e os lados desse quadrado medem 1 centímetro. Indicamos 1 centímetro quadrado por 1 cm e o número 2 em cima. Veja, 1 cm e o número 2 aqui. Então, é 1 centímetro quadrado, ok, turma? Então, veja, a área desse quadrado é igual a 1 centímetro quadrado. Agora que nós já revisamos o que é o centímetro quadrado, vamos para a questão de número 5. Ele diz assim: determine a área em centímetro quadrado da figura em cada caso. Olha só, turma, vamos primeiro para a letra A. Observe a figura. Quantos centímetros
centímetros quadrados tem essa figura? Então, vamos lá. Veja, turma, se eu pegar esse primeiro quadrinho, ele está pela metade, né? Isso tem uma parte pintada de azul e a outra não. Mas se eu pegar ele e juntar com essa outra aqui, eu formo 1 centímetro quadrado. Então, veja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Veja que esse, junto com esse, forma 12. Então, a figura da letra A, ela tem de área 12 centímetros quadrados. Então, turma, a área da figura A é igual a 12 centímetros quadrados. Vamos para a figura B? Olha só. Turma, veja que se você pegar esse primeiro quadrinho que está metade pintada e a outra não, e juntar com essa outra aqui, vai formar 1 centímetro quadrado. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se eu pegar esse e juntar com esse, eu formo mais um, não é isso? 10 mais 1, 11. Então, a área da figura da letra B é igual a 11 centímetros quadrados. Essa é a área da figura B. Turma, para finalizar, vamos para a questão 6, que diz assim: marque com X a resposta correta. Marcos quer saber quantos centímetros quadrados tem a folha que ele encontrou. Ele a colocou sobre uma malha quadriculada e a desenhou. Quantos centímetros quadrados aproximadamente tem a folha? Veja, turma, a ilustração. Ele colocou a folha sobre uma malha quadriculada e desenhou. Veja que cada quadrinho da malha quadriculada é 1 centímetro quadrado. Então, vamos lá. Observe, turma, que se você pegar essa parte da folha junto com essa e juntar, vai formar um quadrinho. Então, 1 centímetro quadrado. 1, 2, 3, 4, 5. Se você juntar essa parte com essa parte, forma mais 1. Então, 5 mais 1 é igual a 6. Então, nós vamos marcar a letra que tem o número 6, 6 centímetros quadrados, que é a letra C. Veja que a letra C tem 6 centímetros quadrados. Então, a resposta da questão 6 é a letra C. Ok, turminha? Turma, essa foi a aula do dia. Eu espero que vocês tenham gostado bastante da leitura do livro, de resolver as questões junto comigo. A nossa aula, ela está chegando ao final. Eu vou ficando por aqui, mas vou te esperar na próxima aula de matemática. Tchau e até a próxima!